queria ver demonstrar? Pois é. A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da Família Cristã. Hoje nós temos uma notícia, irmãos, bem forte, de uma igreja da Congregação Cristã no Brasil que foi demolida por uma retroescavadeira, irmãos. O que deve ter acontecido para que esta igreja fosse destruída completamente? Uma igreja linda, bonita e uma retroescavadeira, irmãos, ali tirando toda a igreja e deixando o terreno vazio. Irmãos, veja bem, logicamente nossos irmãos da localidade, né? Localidade esta, irmãos, aonde a igreja sempre, quando está ali aumentando o número de membros, irmãos, o local está muito pequeno e não dá para erguer mais a igreja. Sabemos que tem muitas igrejas em que fazem ali galeria, né? Fazem galeria para que ela cresça para cima, porque o terreno é um pouco menor, né, irmãos? E quando o Deus chama muitos nas águas do Santo Batismo e aquele grupo de irmandade daquela localidade vai aumentando aos passados anos, né, irmãos? Quem lembra das décadas de 80, da sua comum, quantas reformas sua comum já teve? Quantos espaçamentos de lugares, né, irmãos? Uma igreja que começa com terreno grande e a igreja pequena sempre vai aumentando, porque o povo vai aumentando, vai mudando com o tempo a irmandade. Muitos se mudam para o local, outros saem do local, e aí vai aumentando, Deus vai chamando as almas testemunhadas que se torna a nossa irmandade doméstico da fé, e de repente a igreja precisa ser demolida porque não tem mais espaço. Irmãos, e na maioria das vezes são vendidos estas igrejas, irmãos, são vendidas porque ali não dá mais para fazer um local maior. Os irmãos vendem a igreja, com terreno e tudo, logicamente, para comprar em um lugar maior. E de repente quem compra aquela igreja não quer usar a igreja, quer fazer ali uma loja, um estacionamento, quer fazer algo em que o local ali vai ser também, retirando todo o imóvel, vai ser um lugar amplo. Às vezes quer fazer, irmãos, um hospital, né? Às vezes o terreno foi cedido pela prefeitura, como temos numa certa localidade de São Paulo, em que a prefeitura cedeu para a congregação e a congregação ficou anos, né? Mais de 20 anos. Depois a congregação precisou ir para um lugar maior e devolveu o prédio para a congregação que está no Brasil, o qual esse prédio foi tombado. Não foi tombado com máquina retroescavadeira, foi tombado na lei. Este era uma igreja bem antiga, né, dos anos 80, 70, 80. Então a prefeitura ali não demoliu, deixou ali aquela arquitetura antiga. Então ali fez umas documentações, teve muita gente que participaram, né, da licitação e ganharam para ficar naquele imóvel ali cedido pela prefeitura. Então, irmãos, tem também prédio da congregação que foi vendido e ali foi alugado para centro espírita, né? Lugar onde eles, dessas denominações africanas, e às vezes não tiraram nem o letreiro, né, irmãos? Já fazem ali dentro, e muitos sabem que desta parte, às vezes, porque foi vendido, que precisou para ir em um outro local. Mas tem muitos críticos que chegam aí
falam que a congregação está desperdiçando é, o dinheiro da Irmandade. Eles vêm mentindo, né, irmãos? Preste bem atenção nessa igreja demolida. Olha só. Eu não queria ver demonstrar? Pois é. Rapidinho ela vai estar no chão. Vocês viram aí, irmãos? A máquina destruiu totalmente o prédio. O prédio foi vendido ou estava sendo demolido para construção de um maior, irmãos. Então, quando tiver assim vídeos desse tipo, irmãos, nunca a congregação, a administração, o ministério vai desperdiçar o dinheiro da Irmandade. E se sempre fazendo um lugar maior e melhor para que todos se abriguem, né, irmãos? Nós vamos ver um vídeo agora em que a congregação foi vendida para uma pessoa e essa pessoa não tirou nada do prédio e alugou este prédio com o nome Congregação Cristã no Brasil, né, irmãos? E o que estava sendo celebrado naquele prédio? Um centro de Umbanda, o qual na época veio aí na mídia, os críticos já foram logo aí já criticando, né? Que a igreja não quis mais a igreja, abandonou, e que foi vendido para um centro espírita, para Umbanda, né? Que desperdiçou o dinheiro do povo. Mas isso daí, irmãos, sempre alguém vai inventar e contar mentira, né? Esse prédio deste centro de Umbanda, eu quero crer que ele foi vendido para alguém e essa pessoa não demoliu em si. Depois de comprado, já era dele, ele não quis nem tirar o letreiro e alugou, né? E logicamente se entrava dentro da igreja, estava o centro de Umbanda lá, né? Os pessoal fazendo seus rituais, né, de culto. Olha só esse vídeo, presta atenção. Neste vídeo, alguém está entrando para ir visitar o templo antigo da congregação, que ainda está com letreiro, e se depara com essa batucada. Só que quem fez esse vídeo colocou aí um letreiro em forma de tirando sarro, né, irmãos? Tenho glória para dar, brincando, tirando sarro, fazendo chacota, né, com a nossa querida Irmandade. Só que ficaram fazendo chacota sozinho, porque o templo foi vendido. Depois de vendido, irmãos, aí a pessoa faz o que bem quiser. Quiser fazer estacionamento, loja de roupas, aí faz o que bem quiser. A única coisa que os irmãos, na hora de vender, deveriam ter tirado era o letreiro. Isso sim, os irmãos deveriam ter arrancado os letreiros de dentro e de fora. E o restante deixasse desta forma. Preste bem atenção no restante.
letreiro "Em nome do Senhor Jesus" tiraram de dentro, fizeram uma pirâmide azul, né? Azul claro. Os bancos eles devem ter comprado, né? Vocês podem perceber subindo a escadaria, tinha um vaso de planta com a cruz fiada, né, irmãos? A única coisa que os irmãos deveriam ter arrancado na frente era o nome Congregação Cristã no Brasil, o qual então criticaram na época, né, de uma igreja que louvava a Deus e agora, segundo eles falaram, que estavam invocando outro, né, os santos, os espíritos, né, irmãos? Mas, irmãos, veja bem, nós vamos no templo da congregação para nos abrigar e reunir. Quem idolatra mesmo o templo e fala do templo são os próprios perseguidores. Veja aí, é um templo onde nós servia a Deus, mudamos de local, ficou para eles fazer a igreja, comunidade, né, fazer os cultos dele, invocando aos santos. Enquanto nós estivemos ali, nós estávamos servindo a Deus, né? O local é um templo, é um CNPJ, né, irmãos? O importante é a graça de Deus dentro daquele local. Vamos ver mais um pedaço. Entenderam este vídeo, irmãos? Quando nós ver algum templo sendo demolido, algum templo virar outra coisa, né, outro tipo de igreja, então ali foi vendido e cada um usa do jeito que bem quiser, mas a obra de Deus continua em outro local maior. Afinal de contas, templo é templo, como eles dizem, é bloco, pedra, areia, cimento, né? Nós temos que colocar o nosso coração dentro da graça de Deus. E temos também a igreja que foi demolida, que com certeza ela foi vendida para ser comprada em outro local, porque, irmãos, a obra de Deus está crescendo, né? A obra de Deus está crescendo e muitos estão se batizando. Então tem certos locais que já não estão mais comportando de tanta irmandade. Então o negócio é comprar um lugar maior e fazer uma igreja maior, porque daqui a alguns anos vão estar hiper, super lotadas. O que vocês acharam deste vídeo? Deus abençoe a todos, fiquem todos na santa paz de Deus e no grato amor de Cristo Jesus.